Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Meu nome é Marcos Lopes. Estamos aqui diretamente de Nagasaki, uma cidade dos Estados Unidos. Ok? Como informei aos inscritos, vamos permanecer por aqui por um período que Deus sabe qual será. Mas, dentro do que estou ouvindo no Brasil, as notícias vão chegando e a gente vai continuar no canal informando as pessoas sobre o que acontece. Há pouco tempo, a bispa, Sônia Hernandes, da Igreja Apostólica Renascer, desta seita neopentecostal, que ela formou com seu marido. Inclusive, quando estiveram aqui nos Estados Unidos há muitos anos atrás, eles simplesmente pegaram uma Bíblia, cortaram ela do lado de dentro, encheram de dólar para passar na alfândega, certo? E foram pegos neste crime, responderam, ficaram um curto período preso aqui nos Estados Unidos, mas depois os seus membros começaram a dizer que era o inimigo que estava atuando. Nada mais que são pessoas iludidas com falsos mestres, falsos profetas, Pessoas que realmente não merecem crédito algum. Porém, ela recentemente disse que os gays vão para o céu. Sabia disso? Justamente. A bispa Sônia Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, causou controvérsias entre seus seguidores ao postar um vídeo nas redes sociais em que ela responde se um homossexual vai para o céu. Na gravação, ela defende que não cabe a ninguém julgar quem vai ou não para o céu e que isso é uma decisão que compete exclusivamente a Deus, e ela acrescenta que Jesus Cristo não julgou ninguém e que os cristãos deveriam seguir esse exemplo. Quem vai para o céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. A postagem gerou reações adversas entre os seguidores da bispa. Algumas pessoas concordam com a sua mensagem de amor e tolerância, enquanto outros argumentam que a Bíblia é clara em relação aos comportamentos que são considerados pecaminosos, como a homossexualidade. Na manhã de hoje, o pastor Silas Malafaia postou um vídeo no seu Instagram criticando esses líderes religiosos que, ao invés de pregar a palavra de Deus como ela é, ficam colocando panos quentes no pecado. O senhor Silas Malafaia falou da senhora Hernandes, da senhora Sônia Hernandes, dizendo que ela não conhece nada absolutamente de Bíblia, e realmente ela não conhece nada de Escritura. Se ela conhecesse, ela simplesmente saberia o que a Bíblia diz sobre o assunto, ok? Mas esse pessoal não está compromissado com Escritura nenhuma, certo? Eles estão compromissados com a prosperidade que os seus membros proporcionam à sua seita. É isso que eles estão compromissados. Agora, o que acontece é o seguinte: o senhor Silas Malafaia também não tem moral nenhuma de estar falando sobre quem vai para o céu, quem não vai, porque ele mesmo aderiu também à teologia da saúde e da prosperidade, a confissão positiva norte-americana, essa heresia mortal, devastadora, que acabou com as igrejas aqui nos Estados Unidos. Então, ele também aderiu. No passado, ele falava contra a teologia da prosperidade, depois ele aderiu, trazendo o Murdoch, fazendo entrevista com pessoas envolvidas totalmente com a teologia da prosperidade. Se é que pode se chamar teologia da prosperidade. Na verdade, é heresia da prosperidade. O que ocorre é que ele se indignou com as falas da senhora Sônia Hernandes,
Após o pastor Silas Malafaia rebater posicionamento da bispa Sônia Hernandes, posicionamento este considerado pela maioria dos cristãos como omisso e covarde, Silas Malafaia passou a ser acusado por Fernanda Hernandes, filha da bispa Sônia Hernandes, Caio Fábio, que se diz pastor, e Xuxa Meneghel, de ter um discurso de ódio. Xuxa chegou a escrever: "Tá na hora de reescrever a Bíblia." E Caio Fábio comenta: "Não precisa, minha amiga querida. Jesus é a única palavra de Deus. A Bíblia é uma compilação de textos, alguns em total obsolescência. Só vale o que Jesus fez, viveu, gestuou e ensinou." E ninguém tá aqui para estabelecer a salvação do outro. A nossa missão é pregar o Evangelho. E que isso seja feito através do amor. Povo abençoado do Brasil, especialmente meus irmãos em Cristo, denunciar o pecado agora virou discurso de ódio. Só se for para os falsificadores da palavra, conforme Paulo denuncia em 2 Coríntios 2:17 e 4:2. O Deus de amor, porque ninguém tem um amor igual de Deus. O Deus de amor vai botar a gente no inferno, filho de Deus. Quem não crê em Jesus está condenado ao inferno. Quer dizer que eu dizer que quem não crê em Jesus vai para o inferno é discurso de ódio, é falta de amor? Afirmar o que a Bíblia afirma, e Jesus repete em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, isso é, inferno. Quer dizer... A palavra de Deus, mas a verdade, né, pessoal, todos nós sabemos que é um sujo falando de um mal lavado, né? Eles não estão compromissados com as Escrituras, porque se eles estivessem compromissados com a Escritura, eles seguiriam líderes que têm as Escrituras como regra de fé e prática para a igreja, e não modismos, né? Modismos é o que não falta no planeta Terra, né? Nas igrejas pós-modernas, né? Aqui, quando estive em 2001 nesta nação, nos Estados Unidos, a modinha era ficar dançando imitando anjo. A modinha era colocar coreografia de mulheres e ficar dançando lá na frente do púlpito. Essa era a modinha da época, certo? Modas vêm e fincam os pés, né? Como, por exemplo, a teologia da prosperidade nunca saiu das igrejas. Visitando recentemente igrejas batistas por aqui, elas perderam a identidade. E batistas tradicionais, tá? Até Voz da Verdade sendo tocado nessas igrejas. Agora, o que ocorre é o seguinte: no que tange à questão de salvação de homossexuais, olha, é o seguinte, Caio Fábio não tem opinião correta sobre esse assunto, tá? Sônia não tem, Ricardo Gondim, essas pessoas caídas não têm a opinião correta. Quem tem a opinião correta é a Bíblia, tá? A Bíblia do qual eles abandonaram há muito tempo, tá? A palavra de Deus para essas pessoas, eles são liberais. Eles não acreditam que a inerrância, a infabilidade das Escrituras, eles são teólogos liberais, ou seja, não tem credibilidade nenhuma. As Escrituras continuam trazendo a verdade sobre esse assunto, tá? Sobre a questão de quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. As Escrituras não vão ser reescritas, viu, dona Xuxa? Porque a senhora também não tem moral nenhuma e não é teóloga, não conhece nada da Escritura para poder querer dizer que ela tem que ser reescrita. Jamais ela vai ser reescrita, tá? Ela vai ser cada dia mais odiada por muitas pessoas que estão cada vez mais distantes de Deus. Mas a 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos aqui uma lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Eu estou usando a Almeida atualizada, não gosto dessa tradução, tá? Eu gosto da ACF, tá? Que ela vem do texto Receptos, mas infelizmente muitas Bíblias minhas ficaram no Brasil. Essa aqui é a que tem para hoje aqui, Bíblia Nova Almeida atualizada, né? Texto crítico eu não gosto, tá? Não aceito como algo escriturístico em muitas instâncias, tá? Mas é o que tem para hoje. Eu vou ler aqui que pelo menos essa tradução não está tão ruim concernente quando vai falar sobre esse assunto. 1 Coríntios 6, verso 8, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz: mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos.
Ou não sabeis que os injustos, diz o apóstolo Paulo, não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, essa é uma passagem, existe várias. Agora, esta aqui está dizendo que pessoas efeminadas e nem homossexuais, nem ladrões, etc., vão herdar o reino dos céus. Olha, então você tem duas opções, ou ficar com as escrituras, ou abandoná-las completamente e achar que essas pessoas que praticam esses atos, elas herdarão o reino dos céus. E vou dizer uma coisa, hein? Existem pastores presos, né? Pastores que foram presos em países capitalistas, como Nova Zelândia e outros lugares, por pregar a verdade sobre a homossexualidade. Tá? Então é bom você prestar muita atenção que direção que o mundo caminha. Tá? Outro ponto interessante que aconteceu recentemente no nosso amado Brasil, né, é um cidadão aí chamado Ricardo Molina, né, que inclusive aqui existe nos Estados Unidos, na Flórida, um Ricardo Molina que vende imóveis, é um brasileiro. Ele fez um vídeo dizendo: olha, eu não sou esse Ricardo Molina aí que fez esse ato degradante, inaceitável, né, ao mijar em cima de uma Bíblia. É o que nós estamos vivendo, pessoal. Os blasfemadores, as pessoas, elas estão cometendo cada dia coisas piores, porque elas estão cada dia mais distantes do Deus da Bíblia. Veja só essa situação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, isso aqui é para compartilhar. Isso aqui vocês têm que compartilhar em massa. Professor da Unicamp, Ricardo Molina, entendeu? Mijou em cima da Bíblia, ameaça a esposa, tá? E fala que vai defecar em cima da Bíblia e que isso vai lhe trazer muito prazer. Eu tirei o áudio porque só... Gente, é repugnante. É repugnante. Olha ele aí, ó. Falando no telefone, falando que vai mijar em cima da Bíblia, porque isso lhe dá muito prazer, esse esquerdista. É isso que a esquerda faz, tá? É esse o papel da esquerda. Ele está urinando em cima da Bíblia e diz que vai defecar em cima da Bíblia, que isso lhe traz muito prazer, tá? Que é a Bíblia da esposa dele, ex-esposa dele, porque ela já abandonou o barco desse esquerdista, tá? Já abandonou o barco. Essa é a esquerda brasileira. Tá aí, ó. Mijando em cima da Bíblia e falando que vai defecar em cima da Bíblia, que isso vai lhe dar muito prazer. Esse esquerdista merecia estar preso, tá? Merecia estar preso, tá? Esse canalha. Olha lá, ó, mijando em cima da Bíblia e falando que vai defecar em cima da Bíblia. Mais uma coisa linda que a esquerda faz, né? Aí deve ter um monte de esquerdista batendo palma pra ele uma hora dessa. Pra mim, esse homem devia estar preso, esse canalha, porque ele agrediu a mulher dele, xingou a mulher dele, está mijando em cima da Bíblia e fala que vai defecar em cima da Bíblia. Gente, é o final dos tempos. Sangue de Jesus. Compartilhe o máximo para cair a máscara desse canalha, tá? Fui. Essas coisas não nos devem escandalizar ou ficarmos extremamente com ira de uma pessoa dessa, porque olha o que ela fez, ela simplesmente urinou em cima de uma Bíblia, tal, e né, diz que é defecar em cima da Bíblia, etc. Pessoal, é o seguinte, isso é cometido mensalmente pelo planeta. As pessoas que não conhecem a Deus, que não querem um compromisso com Deus, a Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus. Olha, a Bíblia está errada. O homem que não conhece a Deus é inimigo de Deus. Então não há o porquê se escandalizar. A Bíblia é rasgada mensalmente em muitos lugares desse planeta, é cuspida, é jogada no lixo e etc. Certo? Então, eu tenho aqui um versículo que você vai ler na sua Bíblia, na sua The Bible. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz sobre os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir. Mas você precisa saber disso, que nos últimos dias, diz Paulo, sobrevirão tempos difíceis. Por acaso nós estamos vivendo tempos fáceis? Não, tempos difíceis.
Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. E por aí vai indo a lista é grande. E outros terão forma de piedade, você pensa até que é crente, mas não é, negam o seu poder. Fique longe destas pessoas, né? Fique longe também destes. Ou seja, os blasfemadores é este homem aí, Ricardo Molina, né? Esse perito aí, entre aspas, né? Parece que é perito, meia boca, tal. Acontece que ele é professor, né, pessoal? As nossas universidades, elas estão infectadas de um demonismo chamado ideologia esquerdista, que as suas ideias são totalmente contra as escrituras. Olha, um homem desse não poderia ser diferente. Nos últimos dias haveriam muitos blasfemadores. Então, não há o que se escandalizar. Há somente de continuarmos orando, buscando a face do Senhor, nos santificando. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é injusto, pratique mais injustiças. Porque quem é de Deus, Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve no dia do juízo final. Pode fazer o que quiser, cuspir na Bíblia, rasgar a Bíblia, defecar na Bíblia, urinar na Bíblia, sabe? Fazer o que você quiser. Isso aqui é um livro, tá? Ninguém idolatra a Bíblia, tá? O cristão ele idolatra a Bíblia, o livro. Simplesmente temos respeito pelo que está aqui contido, porque é a palavra de Deus revelada aos homens, tá? Agora, se as pessoas querem fazer esse tipo de coisa, que façam, né? Que é injusto, se pratique mais injustiça. E no final das contas vai receber o seu galardão, que é a sua injustiça. Simples assim. É lógico que eu também fiquei muito indignado ao ver uma cena dessa, mas, queridos, eu queria perguntar o seguinte: será que ele faria isso no Alcorão? Né? Vou colocar, pode colocar na rede social, vou aqui, ó, rasgar o Alcorão, vou mijar em cima. Será que ele faria? É que o povo da Bíblia é um povo da paz, né? Então o pessoal faz esse tipo de coisa. Vai fazer isso no Alcorão. No outro dia você está morto. Dependendo do lugar que você estiver, você vai estar morto. Você entende? Mas, senhores, é isso que eu tinha para falar para os senhores. São as notícias degradantes, né, do mundo religioso, o que acontece por aí. E cada vez vai ficar pior, viu, pessoal? Cada vez pior. Mas que Deus nos guarde, guarde a nossa família, o nosso coração, e que nós possamos seguir o caminho da justiça, servindo ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, porque assim importa que faça os verdadeiros adoradores. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.